Em 2002, mais de 20 anos atrás, portanto, o escritor José Saramago fez uma visita a territórios ocupados em Israel e fez a seguinte afirmação: o que é preciso fazer é dar o alarme em todo o mundo para dizer que o que acontece na Palestina é um crime que podemos deter. Podemos compará-lo com o que aconteceu em Auschwitz. É a mesma coisa, embora mantenhamos na mente as diferenças de tempo e de lugar. Outra comparação frequente, rechaçada pelo Estado de Israel, é com o regime racista que vigorou na África do Sul de 1948 a 1994. Israel pratica o apartheid, na opinião de vocês? Começo com Rose Martins. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ioli, Jones. Boa noite ao público do Ópera. Olha, em pleno 2023, nem mesmo as agências internacionais ligadas aos Estados Unidos e que recebem dinheiro dos Estados Unidos negam que há um regime apartheid muito semelhante ao da África do Sul na Palestina, os territórios ocupados por Israel. Né? Não há como mais esconder, dado a situação catastrófica que a gente está vendo, inclusive nos últimos dias, o rumo que as coisas têm tomado. Como a gente não vai dizer que há um regime de apartheid em um estado que um grupo étnico é negado acesso à residência, é negado acesso à água, é negado acesso à eletricidade, é negado ao acesso à movimentação, a uma severa prática institucional de tirar esse grupo o acesso a direitos básicos, fora a violência de guerra. Né? Israel há crianças palestinas presas em Israel, há líderes palestinos presos em Israel. Então, não há como mais, nesse ponto, a gente chegar agora, em 2023, e dizer que essas afirmações não fazem sentido e de que está tudo bem, né? De que existe ali, precisa ser levado adiante um processo de paz que foi paralisado, estagnado, né? E de que ambos os lados estão em guerra e de que é preciso chegar a um acordo de paz. Não é bem essa situação. Existe um Estado colonial, imperial, com práticas imperiais, violentas, segregacionistas, atuando contra um povo, um grupo étnico em específico. Então, eu não vejo qual nome dar às práticas racistas, segregacionistas e criminosas de guerra ao que Israel faz no território palestino. Não há ali uma guerra entre duas forças iguais, né, que o mundo precisa discutir saídas de paz. Precisa haver uma responsabilização imediata, né, por parte dos grandes países, que eles têm se negado a fazer isso, uma responsabilização imediata das práticas criminosas de Israel, tanto os seus crimes de guerra contra as suas políticas racistas contra o povo palestino. Então, na minha concepção, sim, concordando com as citações que você fez, há ali um massacre e há ali, perpetrado por Israel, um regime de apartheid. Obrigado, Rose. Passo a palavra para a Ioli. Boa noite, Haroldo, Rose, Jones. Muito bom estar aqui de novo. Eu estava com saudades, exceto do reloginho. Antes de tocar no tema, eu queria fazer um registro importante. Hoje é um dia triste, né? Perdemos Zé Celso, nosso grande companheiro Zé Celso, e além de ser um teatrólogo brilhante, foi alguém que sempre esteve ao lado das nossas lutas, né, das principais lutas do povo brasileiro. Então, acho que cabe aqui esse registro, mesmo que eu tenha perdido um tempo precioso da minha fala. Mas a minha fala também... Obrigada. Mas a minha fala também é facilitada pela introdução. Oi, desculpa. Não, siga adiante. Eu só queria dizer que é muito importante o registro que você fez. Porque eu acho que pessoas assim merecem a nossa lembrança. Bom, mas falando do tema, veja, em 2017,
organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, que são entidades que gozam de credibilidade no chamado Ocidente, né? Elas são sempre citadas quando se quer avaliar diversos governos e diversas democracias por aí. Eles soltaram um relatório, emitiram um relatório no qual eles denunciavam exatamente isso, que o governo de Israel utilizava um regime de apartheid. Então, não são só as forças de esquerda ou forças ou árabes ou os movimentos de libertação da Palestina que já reconheceram, como bem disse a Rose, que aquilo só pode ser chamado de um regime de apartheid. Mas há um elemento adicional aqui, e importante, que é um elemento político importante, é que não é casual o uso desse termo apartheid, que, como todos sabem, é um termo que vem do africano, é um termo que entra no nosso vocabulário a partir da situação da África do Sul e da opressão que eles impingiram sobre os povos negros, populações negras. Não é por acaso invocar este termo, é que há pelo menos setores do movimento de libertação, dos movimentos de libertação da Palestina, né, que são múltiplos, que tem como uma de suas táticas, que está reivindicando, reativar o mecanismo a respeito do apartheid, que foi utilizado pelas Nações Unidas na década de 70 para condenar justamente a África do Sul. Veja que em 1973, a ONU vai declarar que havia um regime de apartheid e que esse regime de apartheid equivalia a um crime contra a humanidade. Essa sentença, digamos assim, da ONU, vai possibilitar que, no ano seguinte, a África do Sul seja suspensa da Assembleia Geral e que, a partir daí, ela sofra uma série de sanções, de alguma maneira, então, respaldadas por essa decisão da ONU, que, ao fim e ao cabo, levaram que, finalmente, o regime do apartheid fosse derrubado, que acabasse, que fosse substituído por um outro regime, uma outra ordem política. Então, dizer que houve um apartheid é muito importante, inclusive por essa razão. E para não fugir da primeira parte da pergunta, que é um assunto delicado, mas eu não quero fugir dele, e para isso eu peço um pouquinho mais de tempo, mas muito pouco, que uma das comparações que mais incomodam aos judeus de maneira geral, né, tanto aqueles que vivem no Estado de Israel como os que vivem fora, é esta comparação que está subentendida na fala do Saramago, que é a comparação com o que aconteceu com os próprios judeus nos anos de ascensão do fascismo e do nazismo. E assim, para mim, esta comparação devia ser justamente aquela que deveria fazer com que os judeus, dentro e fora do Estado de Israel, condenassem o que o Estado de Israel faz contra as populações palestinas. Quer dizer, justamente porque foram eles vítimas de opressão, de segregação, de limpeza étnica, de extermínio, deveriam ser os primeiros a se colocar contra. E, infelizmente, o que tem prevalecido até agora é uma crítica àqueles que denunciam o que está acontecendo, né? Então, eu diria que, em vez de abrir os olhos, eles preferem, no geral, os movimentos, os judeus, as organizações judaicas, no geral, não são todos, mas em sua maioria, principalmente as de corte sionista, preferem matar o mensageiro, digamos assim. Obrigada pela tolerância. Imagina, eu que agradeço, Ioli. Jones Manuel. Olá, gente, boa noite, Haroldo, boa noite, Rose, boa noite, Ioli. Eu quero aproveitar esse tempinho rápido para dizer, inclusive, quem for do Rio de Janeiro, como Rose, acho que mora no Rio, né, Rose? Não, Rose não mora mais no Rio, mas quem for do Rio de Janeiro, sexta-feira agora, às 5h30 da tarde, tem um debate na livraria Leonardo da Vinci e o deputado Glauber Braga sobre imperialismo, né? Tanto do ponto de vista conceitual, histórico, como os desafios atuais de soberania nacional brasileira. Então está todo mundo convidado e convidada. Merchandise feito, vamos lá. Vários líderes da luta contra o apartheid na África do Sul classificam o regime de Israel como um regime de apartheid, né? E aí, José, peço por favor para tu colocar na tela um texto
do Desmond Tutu, que foi assim um herói, um mártir da luta contra o apartheid na África do Sul, e é um texto que está no site da FEPAL, e aí o Desmond, ele fala de apartheid na Terra Santa, assim, e é assim, se alguém, usando o termo da moda, né, se alguém tem lugar de fala para falar do apartheid, é o Desmond Tutu, e ele considera a situação que vive o povo palestino um apartheid. Aliás, é isso. O filósofo Domênico Lossurdo, pode tirar da tela já, José, por favor? O filósofo Domênico Lossurdo, no livro Colonialismo e Luta Anticolonial, ele insere o sionismo como um conjunto de ideologias coloniais que partem de premissas colonizadoras. Então, parte da ideia de que você tem um território sem povo, a ideia de que a população que estava no território que foi criado em Israel não tinha direito àquele território ou não dava o uso adequado àquele território, então podemos tomar parte da ideia de sub-humanidade de determinado povo que pode ser dominado, que pode ser exterminado, que pode ser tratado como se não existisse Estado de Direito, presunção de inocência, direitos humanos, enfim, todas as premissas da ideologia colonial, aquela que justificou a colonização da França no Maghreb, aquela que justificou a colonização do Congo, a colonização belga no Congo, aquela que justificou a colonização britânica na Ásia, aquela que justificou a marcha para o oeste dos Estados Unidos, o extermínio dos povos originários. Lá, todas as premissas da ideologia colonial estão presentes. Acho que é muito útil a gente ler um livro clássico, Discurso sobre o Colonialismo, da Aimé Césaire, que é um clássico fantástico, imprescindível. Assim, quem nunca leu, precisa ler antes de morrer. E nesse livro, a Aimé Césaire vai fazer um debate sobre toda a ideologia colonial na história da Europa, né? Que o Aimé Césaire solta a famosa frase que continua muito atual: a Europa é indefensável, aquele lugar horrível. E aí todos os elementos que o Aimé Césaire coloca ali como um constituinte do discurso colonial estão presentes na prática política do Estado de Israel. Veja, não é do governo do momento, é do Estado de Israel, um elemento estruturante da formação e reprodução desse Estado nacional. E aí eu acho, e eu vou pegar uma carona na fala da Ioli, e aí você um pouco mais atacado na internet, né? Porque no debate sobre a Palestina eu me guio muito pelo debate que o Domênico Lossurdo faz sobre o que é o sionismo. E aí está expresso no livro Colonialismo e Luta Anticolonial, está expresso no livro A Linguagem do Império, está expresso no livro Marxismo Ocidental, enfim, diversos livros do Lossurdo. E aí você é crítico ao colonialismo, você é chamado necessariamente de antissemita, né? Mas veja, o que o Aimé Césaire faz nesse livro do Discurso do Colonialismo é mostrar que o nazifascismo tem uma continuidade histórica com o colonialismo clássico da Europa praticado em África e em Ásia. Então, o Aimé Césaire chega a debater, o Fanon repete isso nos Condenados da Terra, que o nazifascismo, em alguma dimensão, nada mais é do que o colonialismo aplicado na própria Europa. Percebe? Se o sionismo é um projeto essencialmente colonial, sim, existe uma ligação com as diferenças e particularidades entre o projeto colonialista clássico da Europa, o nazifascismo e o projeto colonial sionista, assim como o projeto colonial da África do Sul. Se você gostou dessa conversa, não deixa de assistir um outro vídeo que a gente publicou recentemente nesse canal, uma entrevista que tira um monte de dúvidas sobre a questão palestina com a historiadora Aline Clemestre, a professora da USP. O título do vídeo, se você procurar no YouTube, é Vamos Falar da Palestina. É imperdível, clique nele e se informe ainda mais. Entre outras questões, Clemestre responde a seguinte questão: Israel é uma teocracia ou uma democracia? Quer saber a resposta? Vê lá. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite.